Hoje nós vamos pegar outra porção dessa maravilha aqui, desse livro aqui. A gente está falando do livro Nascido Escravo, de Martinho Lutero. Como eu disse para vocês, esse livro aqui foi uma resposta de Lutero a Erasmo de Roterdã, que eu indico muito para vocês e vocês encontram lá na livraria do Nascido. Bom, vamos parar de conversa fiada e vamos para a palavra. Vamos para a palavra que eu tirei desse livro. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Romanos 1, 18. Em Romanos 1,18, Paulo ensina que todos os homens, sem qualquer exceção, merecem ser castigados por Deus. Por quê? Porque o apóstolo também nos mostra que todos nós somos pecadores. Não tem um que não seja pecador. Não existe um que não seja contaminado pelo pecado. Pessoal, todas as vezes que o ser humano puder escolher, ele não vai escolher a Deus, ele vai escolher o pecado. É sempre a mesma história. A gente caminha certinho, que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Seu fulano de tal, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Fala o nome. Vai, Pedro Álvares Cabral. Onde é que ele chegou? Em Porto Seguro. Qual a data? Foi semana passada. Poxa, eu tava indo tão bem, entendeu? Ou seja, o homem batalha para não pecar, segura, se manter afastado do pecado, de repente ele dá umas escorregadas. É assim, porque o homem é contaminado pelo pecado. Então todos estamos condenados, estamos debaixo da ira de Deus, porque nós o ofendemos quando nós pecamos. O pecado é ofensa contra Deus. Se todos os homens possuem o livre-arbítrio, ao mesmo tempo em que todos, sem qualquer exceção, estão debaixo da ira de Deus porque são pecadores, porque afrontam a Deus, segue-se daí que o livre-arbítrio está conduzindo as pessoas só para uma decisão, para uma direção, que é a direção da impiedade. Como assim? Se a gente tem o livre-arbítrio e a gente é contaminado pelo pecado, se Deus não rege a nossa escolha, se nós temos condição de escolher Deus, ou o bem ou o mal, ser salvo ou não ser salvo, e nós somos contaminados pelo pecado, porque nós somos pecadores. A morte de Cristo não tira o pecado de nós, nos justifica do pecado. Nós continuamos, mesmo o Espírito Santo estando dentro de nós continuamos a pecar. Então, se o homem pende sempre para o lado do pecado, o seu arbítrio, a sua capacidade de decidir, sempre vai estar contaminada pelo pecado. Veja o teu arbítrio quando você enfia o pé na jaca, quando você peca. Se você tem o poder de decidir, então você não vai pecar mais. O nosso livre-arbítrio, ele está contaminado. Então precisa da intervenção de Deus para que nós possamos vir para o caminho certo, para que nós possamos olhar para Ele, para que nós possamos servir a Ele. Estão entendendo onde eu quero chegar? Portanto, em que o poder do livre-arbítrio os está ajudando a fazer o que é certo, sendo que nós somos pendentes sempre para o erro. Pensa bem, por mais que você seja uma pessoa que procure andar nos caminhos de Deus, você sempre tem o pensamentozinho, que seja você enforcar teu marido porque ele deixou a toalha molhada em cima da cama. Que seja você enforcar tua esposa porque na hora do jogo, na hora do futebol, na hora de você assistir o Parmeira sem Mundial, ela resolve vir e discutir a relação. Fala pra mim, se o teu pensamento não é soltar os cachorros em cima da sua mulher, o seu pensamento não é fazer seu marido engolir a toalha. Isso é um exemplo clássico da ira. Isso que a Bíblia quer dizer quando nós pecamos até no nosso pensamento. A Bíblia nos mostra que nós pecamos até no nosso pensamento. Vocês acham que surgiu Lenin, Stalin, todos esses criminosos, esses genocidas, vocês acham que saiu por quê? Porque eles não têm o gatilho que é Deus. Porque eles têm orgulho de seguir o próprio arbítrio. O livre-arbítrio vai levar a pessoas a serem Lulas, Bolos, Temers, Lenins, Hitlers. Não vai levar ninguém a ser como Cristo. Por isso que Deus tem que agir. Se existe realmente o livre-arbítrio, ele não é capaz de ajudar os homens a atingirem a salvação, porquanto os deixa sob a ira de Deus. Por quê?
Porque o homem faz besteira. O homem não pensa no seu próximo. O homem não tem dó do seu próximo. Se o próximo tá passando fome, o homem tem alegria em ver o outro sofrer. Quem nunca... Por que a gente dá risada com vídeo cacetada? Porque a gente gosta de ver o ser humano sofrer. Infelizmente, é de nós. Se nós não temos Deus na nossa vida, Deus é o único que pode pôr uma sementinha para que nós venhamos dar bons frutos. Por mais que a nossa vida seja problemática, nós temos um Deus que olha para nós. Nós temos um Deus que olha para nós, que olha por nós. Se não fosse Ele se intrometer, a gente estaria ferrado, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração só quer maldade, só quer fazer maldade. E aí eu deixo para vocês, para finalizar, uma passagem lá de Jeremias 17:9. Tá lá: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então esse foi o Little Drops dessa semana. Essa palavra tirei desse livro aqui, ó, Nascido Escravo. Quer conhecer mais sobre a natureza humana, sobre ser salvo pela fé e não por obras, leia esse livro. Ó, um livro fininho, você encontra lá na livraria do Nascido. Hoje se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu joinha, deixa aí a tua opinião. Então fiquem com Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Amo muito a vida de vocês. Até o próximo Little Drops.